A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Coluna Rema. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Então, nos próximos 10 minutos, quero ser breve hoje, se desconecte de tudo e fique conectado só aqui no vídeo. Se estiver fazendo alguma coisa, para tudo nos próximos minutos e permita com que o Senhor fale ao seu coração. Antes de qualquer coisa, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por este momento, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, te agradecemos pelo Seu tratar em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem provido, feito e realizado, Pai. Eu peço perdão, Pai, pelos nossos pecados, as nossas falhas, e que neste momento nós possamos estar totalmente conectados em Ti, totalmente, Pai amado, atentos àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor quer falar, àquilo que o Senhor quer derramar em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Jesus nos chamou para muitas coisas. Nos chamou para irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos chamou e designou embaixadores dele, representantes legais do seu reino. Ele nos chamou para sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. Ele nos chamou para, através do nome dele, pelo nome dele, expulsar demônios, curar enfermos, pregar as boas novas. Ele nos chamou para muitas coisas. Mas eu quero me atentar hoje a um chamado que Jesus nos pede, nos ensina, nos mostra, e que todo esse restante depende deste primeiro chamado. Se eu não tiver esse primeiro chamado exercendo, esse primeiro chamado que Jesus nos fez, eu não vou conseguir fazer os demais, que é intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Queridos, Jesus nos chama para sermos íntimos dEle. Ele nos chama para termos comunhão com Ele. Ele nos chama para termos um relacionamento diário com Ele. Por que Ele nos chama a isso? Por quê? Porque, queridos, toda obra necessária, Ele nos chama a isso. E saber disso é algo maravilhoso demais, porque Deus, no seu infinito poder, na sua infinita santidade e soberania, Ele decide se relacionar conosco. E é interessante que algumas coisas que aconteceu, por exemplo, quando Jesus é crucificado, a palavra nos mostra que o véu do santuário que separava o homem da presença de Deus, o véu que havia dentro do santuário, que separava o homem do santíssimo lugar que representava a presença de Deus ali, principalmente o objeto que havia lá dentro, que era a Arca da Aliança. Mas quando esse véu é rasgado de cima a baixo, a partir do momento que Jesus morre, o escritor de Hebreus vai falar que um novo e vivo caminho foi aberto através do sangue do Cordeiro que foi morto. E que aquela separação entre Deus e os homens não existe mais. Então, algo de muito importante. Porque nós vivemos um período onde as pessoas conhecem a Jesus do ouvir falar. E é nisso que eu quero que nos atentemos. Jesus nos chama para ter intimidade com Ele. E muitas vezes nós somos apenas
os frequentadores de reuniões que falam sobre Jesus. Mas Ele quer que nós sejamos participantes junto com Ele. E o próprio Senhor Jesus diz isso lá em João 15. E eu quero ler do versículo 4 e 5. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os que colhem lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Depois leia o capítulo todo de João 15. Mas Jesus está ilustrando uma figueira e os seus ramos. E ele está falando que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E apenas os ramos que estão enxertados, apenas os ramos que estão nele, esses dão os frutos. Jesus está falando da necessidade de nós estarmos unidos com Ele. E união, queridos, vem através de relacionamento, união vem através de intimidade. União vem através de comunhão, de eu estar em constante contato com essa pessoa. Quando nós estamos ali unidos com amigos, com família, para essa união existir, não tem que haver muita intimidade, muitos momentos de comunhão, muitos momentos juntos, sejam eles bons, sejam eles mais difíceis, mas juntos. Muita conversa, muito conhecimento de um e do outro. É a mesma coisa com Jesus. Jesus espera que nós sejamos íntimos deles. Para começarmos a dar os frutos que ele fala aqui, e os frutos são todas as outras incumbências que ele deixou, que eu comentei no início, o ide por todo mundo, o ser embaixador, tudo isso faz parte dos frutos, mas para esses frutos virem, eu preciso estar unido com ele. Eu preciso estar fixado na videira verdadeira que é ele. E uma igreja forte, queridos, cristãos fortes, famílias fortes, precisa de intimidade com Jesus. Muitas vezes nós podemos ter 40 anos de evangelho, mas se forem 40 anos apenas frequentando cultos, nós não estamos totalmente unidos nessa videira e nós não estamos produzindo os frutos que precisa ser produzidos. Jesus nos chama para a intimidade. E lá em Apocalipse 3:20, o próprio Senhor Jesus também diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo na nossa porta todos os dias, esperando com que nós tomamos a atitude de abrir e permitir com que ele entre. E mais uma vez, ceiar é comunhão, ceiar é relacionamento, ceiar é estar junto. E como que nós começamos a ser íntimo de Jesus e entramos de vez na videira verdadeira que é ele e abrimos a porta aqui para ele entrar e ceiar conosco? É através da leitura da palavra, querido. É através da oração. É através
de um coração que deseja se relacionar com Ele. É através de fechar a porta do quarto, assim como Ele mesmo ensina. De orar no secreto e buscar no secreto, é isso. É permitir com que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesses momentos e a oração ou a leitura não saia aquilo que eu quero e eu acho que eu tenho que orar ou fazer, mas aquilo que Ele quer. É permitir com que o meu espírito responda a Ele e seja cada vez mais tratado, e cada vez dê mais frutos, frutos de transformação, frutos de libertação. E através dessa transformação interna, vá fluindo transformação onde quer que eu passe, e aí sim eu estarei cumprindo, às vezes sem nem perceber, mas o ID, estarei cumprindo a função de um embaixador em tantas e tantas outras coisas que Ele nos deixou para fazer. A palavra dessa noite é essa, meu querido. Intimidade com Ele. Jesus nos chama para sermos íntimos dEle. Ele nos chama para que possamos ir além de frequentar cultos. Possamos ir além de lembrar dele apenas no final de semana ou em um grande evento. Mas que possamos desejar e buscá-lo diariamente para estarmos ali fixados na videira verdadeira que é Ele. Para estarmos abrindo a porta para Ele entrar todos os dias. E assim todo o restante ser cumprido naturalmente, sem ao menos pensarmos nessas coisas. Deus tem algo muito maior para cada um de nós. E nós só vamos alcançar isso na intimidade com Ele. Jó passou por isso. Jó era um homem reto. Jó era um homem que sacrificava, ou seja, se arrependia de erros não somente dele, mas até mesmo de terceiro, dos filhos. Jó louvava a Deus, Jó orava a Deus. Jó provavelmente frequentava as reuniões da época que teria para ele frequentar relacionados a Deus. Mas apenas quando ele passou por tudo aquilo que ele passou, ele pôde declarar antes de tudo isso acontecer, eu conheci a Deus e ouvi falar. Mas agora que eu passei por isso, agora que eu comecei a buscar intimidade, agora que eu comecei a conhecer Ele, os meus olhos o veem. Eu conheço de com Ele andar. E é para isso que Deus nos chama. Desperta, igreja, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas nesses dias. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude a sermos íntimos teus, íntimos da tua presença, íntimos do Senhor. Que o nosso coração possa desejar orar, buscar a tua palavra, buscar o Senhor. Permitir com que o Senhor nos transforme, nos trate, nos restaure a cada momento, a cada instante. Para que possamos ser aqueles que o Senhor quer que sejamos a todo momento. Eu peço que essa palavra continue a trazer vida ao nosso coração. E que possamos cada vez mais andar contigo e não apenas mais ouvir falar de ti, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e entregamos a ti, Pai, a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e até a próxima.